Se você quer aprender como costurar essa blusa Peplum do zero e com molde 100% gratuito, fica nesse tutorial que eu vou te ensinar. Essa é mais uma modelagem da Casa Boa Vista disponibilizada para as nossas clientes. E para acessar ela é só clicar no link do Drive na descrição desse vídeo. Ali você encontra todos os moldes dos tamanhos 36 ao 52 e também a ficha técnica com especificações, tabela de medidas, plano de corte e tecido recomendado. Eu usei esse linho rosa bebê aqui da loja para fazer o meu, mas também fiz um para minha mãe com outro tipo diferente de linho. Se você clicar no outro link da descrição, ele vai te levar diretamente para conhecer todas as opções de linho do nosso site. Depois de escolher o arquivo do seu tamanho, conferindo a tabela de medidas, é só imprimir ele em folhas A4 e montar. Antes de tudo, mede esse quadradinho para conferir se a sua impressão está com o tamanho certo e as medidas vão bater. Repare que todas as páginas têm uma ordem numérica. Então monta esse quebra-cabeça seguindo a sequência de cada folha para o molde tomar forma. É só recortar as bordas e colar tudo com fita. Com o molde pronto, é hora de cortar. E para isso tem uma imagem de um plano de corte na ficha técnica também. Quem costura já sabe que a gente geralmente dobra o tecido no meio para ficar mais fácil. Mas nesse caso você vai economizar muito mais metragem encaixando os moldes do jeito recomendado na imagem. Claro que você ainda pode fazer dobrando no meio, aí é só comprar uma metragem maior. E por falar nisso, as metragens necessárias também estão nesse arquivo da ficha técnica. Essa é uma peça forrada e eu usei o mesmo linho para fazer o forro dela. Mas você também pode usar outros tecidos mais leves como cambraia ou tricoline. Na hora de cortar, repara bem em todos os piques das pences e da abertura gota que vai ter nessas costas. Aqui eu cortei ela direto porque fica mais fácil, mas você também pode traçar essa linha no tecido e cortar ela só depois da costura. Começando na costura, o primeiro passo é dobrar a azelha no ferro para virar uma tirinha. Ela que vai prender a abertura das costas no botão. E para quem prefere, essa tirinha pode ser trocada por um elástico ou azelha de linha. Passa uma costura nela e mede o tamanho do seu botão, porque você vai deixar para fora da peça só a medida necessária para passar por ele. Também é importante não deixar essa azelha totalmente paralela, e sim na diagonal para encaixar melhor. Agora a gente vai costurar a abertura gota nas costas, que parece difícil, mas é super tranquilo. Coloca externo e forro das costas, direito com direito, e escolhe um dos lados para posicionar a azelha. Aí nele você vai marcar 1 cm de margem da gola e da abertura, porque é nesse cantinho que a azelha vai ficar costurada. Posiciona ela por dentro do tecido, em cima dessa margem de 1 cm, e deixa só a parte que precisa para prender do seu botão, aquela medida que a gente acabou de fazer. Na hora da costura eu comecei costurando esse cantinho de cima da gola, mas se você já estiver confiante, pode costurar essa parte da gola inteira. Desce costurando toda essa abertura e mantendo a margem de 1 cm nela, até mesmo para fazer a volta embaixo. Corta fora o excesso da azelha e faz piques nos cantinhos dessa abertura, tentando chegar perto da costura sem cortar os pontos. Se isso não for feito, a abertura vai ficar toda franzida na hora de desvirar. Agora termina de costurar os dois lados da gola e a cava. É bem importante que os dois ombros e as laterais fiquem abertas. Aí faz vários piques nessa curva da cava para ela não franzir quando desvirar também. Com as costas prontas, é hora de costurar a frente, começando pelas pences tanto no forro quanto no externo. Marque e costura conforme o molde, e depois disso passa no ferro com as pontas sempre viradas para baixo, na direção da cintura.
Coloca direito com direito e costura só a gola e as cavas, de novo deixando os ombros e laterais abertos. Agora a gente vai embutir os ombros da frente e costas. Primeiro confere se os dois têm exatamente a mesma medida. Se não, dá uma diminuída no que ficou maior. Desvira a parte da frente e passa no ferro. Com isso feito, você vai posicionar a frente por dentro das costas. Eu sei que parece confuso, mas pensa que sempre direito fica com direito. Essa parte que eu toquei seria o externo da frente com o externo das costas, os dois se encostando, com um ombro por dentro do outro, alfineta e costura. E dá para cortar as pontinhas assim para diminuir o excesso de costura. Depois de desvirado, ele fica assim e já dá pra ver a peça se formando, então é só fechar as laterais. Pensa que elas vão se encontrar nessa costura das cavas, a frente e as costas. Mas antes de realmente costurar, eu recomendo abrir pelo menos a ponta dessas costuras no ferro para ficar bem alinhadinho. Passa uma costura reta nisso tudo com a mesma margem de costura e abre no ferro também. A sua parte de cima já está pronta. É só passar para ele ficar certinho e já dá para provar no corpo e conferir se precisa de algum ajuste. Agora para o babado, coloca as duas partes direito com direito e costura as duas laterais. Esse babado precisa ficar com a cintura franzida, o que a gente vai fazer na máquina. Coloca o maior ponto e puxa levemente a linha por cima da máquina, assim ele vai formando esse franzido. Não dá retrocesso em nenhum momento e deixa bastante linha sobrando nas duas pontas. Assim a gente pode ajustar esse babado até ele ter o mesmo tamanho da cintura da blusa. Empurra a parte do forro para dentro e coloca a blusa encaixada dentro do babado, posicionando até ele encaixar certinho e costurando. Essas partes não ficam embutidas, então você pode finalizar elas com uma overlock ou costura em zigue-zague, como preferir. Para segurar o forro no externo, a gente vai fazer um pesponto nas duas laterais. Então primeiro alfineta bem e depois passa a costura. Você também pode fazer essa costura na linha da cintura, mas eu preferi que os pespontos não ficassem tão aparentes, então eu fiz na lateral. Para finalizar, é só fazer a barra. E como esse babado é um godê, não pode ser uma bainha normal dobrada 2 vezes. O ideal é uma bainha de lenço. Mas se você for muito iniciante e achar que não consegue, dá para passar um overlock ou zigue-zague nessa barra e dobrar uma vez só para dentro. Para a bainha de lenço, dobra uma vez e passa uma costura bem rente à borda. Corta fora todo esse excesso de tecido, daí leva para a máquina e dobra uma segunda vez, passando a costura por cima da outra. Por último, costura o botão à mão e a sua peça está pronta. Essa blusa é super feminina e bem versátil. Eu já consigo imaginar 1000 coisas para usar com ela, além de se adequar para vários estilos. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e deixe seu comentário. E também não se esqueça de conferir a descrição com todos os links necessários para costurar essa peça.